João capítulo 2, e eu vou ler aqui na NVI, tá bom? Se a projeção, por gentileza, puder colocar na mesma tradução, vai ser de muito proveito. João capítulo 2. Essa é uma história muito conhecida. Inclusive eu já preguei sobre esse texto aqui na igreja. Mas é interessante que a palavra do Senhor, ela sempre ministra coisas novas para nós. Da mesma forma que ela ministra coisas novas, nós precisamos ser relembrados de algumas verdades que muitas vezes entraram pelo ouvido, mas se perderam e não chegaram ao coração. Então eu acredito que o Senhor Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Tem uma oração muito simples e rápida que eu sempre faço questão de ensinar quando eu estou ministrando, que é assim: Senhor, fala comigo nessa noite. É uma frase só, uma oração rápida, simples, mas se você fizer ela com sinceridade, a palavra vai entrar diferente no seu coração. Então vamos repetir juntos? Senhor, fala comigo nessa noite. Coloque a mão no seu coração e diga isso: Senhor, fala comigo nessa noite. Glória a Deus. João 2, versículo 1 em diante, olha o que diz. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Em outras versões, que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam retirado a água. Então chamou o noivo. Chamou o vinho é complicado, né? Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu penso que cada detalhe da palavra de Deus nos ministra. Eu não estou te convidando a procurar, por exemplo, chifre em cabeça de cavalo. É apenas um ensinamento para que você esteja atento aos detalhes da palavra de Deus. Existe um porquê de cada coisa estar escrita como ela está escrita. Este, por exemplo, é um milagre que é considerado o primeiro milagre público de Jesus. O ministério público de Jesus começa aos 30 anos. E não é em vão que ele opera um milagre dentro de um casamento. Isso nos mostra a importância que a família tem para Jesus e no reino de Deus. Na verdade, a família é a primeira instituição que Deus cria na face da terra. Adão e Eva, quando eles se unem, eles ali formam uma família. Eles estão ali formando a primeira instituição debaixo da direção do Senhor. O Senhor que fala: deixará o homem seu pai e sua mãe. Interessante que quando Deus fala isso lá no Gênesis, Adão e Eva não tinham pai, nem mãe, mas o mandamento já havia sido instaurado. Ou seja, existe um princípio na palavra de Deus, que mesmo que nós não compreendamos, nós precisamos confiar e seguir, amém? Então Jesus, ele opera um milagre dentro de um casamento, e quem sabe até o teu casamento está precisando de um milagre. Eu desejo que o Senhor opere esse milagre no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Mas é interessante que o texto começa enfatizando o fato de que a mãe de Jesus estava ali. Alguns teólogos vão dizer que Jesus, na verdade, foi convidado meio que como por tabela. A prioridade era a mãe de Jesus. Não sei, isso aqui é uma variação teológica. Tem linhas que falam isso, linhas que falam outra coisa. Mas é interessante que Jesus, ele vai e ele leva todos os discípulos dele. Quem aqui já casou, gente? Levanta a mão, só para eu fazer um censo rápido aqui. Quem já casou aqui? Tá aqui alguns casais aqui. Gente, olha, eu não sei se foi o caso de você. Acho que quem casou na pandemia foi o melhor cenário, né? Que não tinha convidado. Casou na pandemia? Porém, não? Pandemia é o melhor cenário. Por quê? Convidar, irmão, faz uma live ali no Instagram e tal. Ninguém precisa comer pãozinho, coxinha, quibe. Prejuízo total. Quem já fez casamento presencial aqui sabe
que não, ó, Deus está confirmando no coração de muita gente. Aí tem gente que está aqui, ó, é verdade, irmão Tiago, fala mesmo, Deus. Quem já casou presencialmente, mesmo que você não tenha casado, se você participou da organização do casamento de um amigo, uma amiga, você sabe que por melhor e maior que seja o seu investimento, vai ter reclamação. Vai ter um espírito ceboso do capiroto que vai dizer, a coxinha estava congelada, o quibe não fritaram direito. Mas esse vestido da noiva, eu acho que, não sei não, você viu tal, o lustre, a cor do lustre não deveria ser, é muito defeito, gente, um negócio muito louco. Interessante. A pior coisa, isso aqui nada supera, é quando você está ali com os convidados contados, o orçamento apertado, e chega no dia, aquele parente aparece com 5 filhos, 15 netos, 8 primos, dizendo assim, infelizmente não podia deixar eles em casa, chegaram de viagem aqui, posso colocar eles na festa? É complicado, né, gente? Imagine Jesus ser convidado para a festa de casamento e ele levar os discípulos dele. Rapaz, eu conheço noiva aí que não ia deixar Jesus entrar não. Manda barrar. Mas é interessante, gente, que provavelmente aquela pessoa que convidou a mãe de Jesus e Jesus tinha a seguinte noção, que para quem quer andar com Jesus, precisa andar com a turma de Jesus. Isso é algo muito sério. Para você andar com Jesus, você precisa andar com a turma de Jesus. Agora, como uma vingança pessoal e um prazer de fazer você sofrer e passar raiva, eu vou dizer, olha para a pessoa que está do seu lado aí, cutuca ele e diga aí, para andar com Jesus, para andar com Jesus, você precisa andar com a turma de Jesus. Interessante, gente, que tem um pregador, eu me esqueci agora o nome dele, eu acho que foi o David Reicher, se não me falha a memória, é assim que se fala o nome dele. Ele disse uma frase interessante na última conferência de Zescope, ele falou assim, Jesus salva pessoas que você não salvaria. E mais, Jesus te salva para te colocar para andar com pessoas que você jamais andaria. Isso é algo muito profundo para a gente entender. Porque a grande maioria das pessoas que saem da igreja, a grande maioria, elas não saem frustradas com Jesus e com Deus. Elas saem chateadas com pessoas. Eu tive um problema lá, meu coração fechou, não consigo mais visitar, não consigo mais estar lá e tal. Mas só que muitas vezes, gente, nós perdemos a oportunidade de vivenciar bênçãos e privilégios que só existem na comunhão. E digo mais, algumas coisas você só vai desenvolver na comunhão. Teve um amigo meu que certa vez, muito crítico, ele criticando diversos líderes cristãos, né? Ele falou, mas líder fulano de tal é assim, 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 mas o outro líder é assim, 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 mas naquela igreja é assim, 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 mas naquela comunidade é assim, assim, assim. Sempre ele arrumava um defeito. Aí eu falei, rapaz, se você estivesse nos tempos de Jesus, você ia crucificar Jesus antes da hora. Ele falou, por quê? Eu falei, porque Judas andava com Jesus. Você está criticando a igreja A, B, C, D, F, o alfabeto inteiro está criticando aí. Você acha que Jesus não sabia do coração de Judas, não? É claro que sabia, gente. Você acha que Jesus foi iludido ali? Rapaz, me frustrei com Judas, não sabia, me decepcionou. Não. Entretanto, mesmo que Judas nunca tivesse o coração em Jesus, mesmo que ele fosse o traidor, e a história toda vocês conhecem, Jesus não impediu Judas de andar com ele. A parábola do joio e do trigo nos ensina algo muito sério. É que nós, como espírito de justiceiros, justiceiras, muitas vezes queremos logo fazer a acepção aqui na terra. Não, com o joio eu não ando. Só que na parábola, nós somos ensinados a deixar o trigo e o joio crescerem juntos, para que no final dos tempos, Jesus faça a separação. Por quê? Porque o trigo e o joio se parecem muito. E muitas vezes, pela nossa perspectiva humana, a gente está cortando o trigo achando que é joio. Você não consegue sondar o coração das pessoas, apenas Deus. E digo mais, uma coisa é ter um falso cristão, outra coisa é ter um cristão imaturo. O que é o falso cristão? É aquela pessoa que não tem um coração em Deus. Tem alguns, e de fato isso atrapalha muito a caminhada, você está com pessoas assim. Mas tem o cristão imaturo. O cristão imaturo, ele tem um coração em Deus, ele só não desenvolveu maturidade para viver a vontade de Deus da forma correta. Eu até contei esses dias num devocional, que eu faço todos os dias de manhã. Eu contei a história de um testemunho de um traficante.
ele contando o testemunho dele, ele contando que ele foi um traficante muito conhecido lá no Rio de Janeiro, conhecido no mundo do crime, né? Eu não conheço ele praticamente. Ele falou que conheceu a palavra de Deus na prisão. Aí já contando testemunho cristão e tal, ele fala que conheceu a palavra de Deus na prisão, quando um grupo missionário pregou ali no presidiário e aceitou a Jesus. Aí ele é acostumado a viver sempre ameaçando os amigos, os inimigos, qualquer um que fosse. Ele passou a pregar o evangelho de Deus na prisão, baseado em ameaça. Ele era o líderzão ali da cela dele. Ele se converteu a Jesus e ele começou a pregar para os colegas de cela ameaçando. Fala, aceite, miserável, aceite. Se você não aceitar aqui, eu vou lhe matar agora. E ele contando o testemunho dele lá, e ele, claro, de uma forma cômica, né, ele falando, irmãos, eu fazia isso porque eu era imaturo. Ou seja, o coração dele já estava em Deus. A forma que ele havia aprendido de convencer as pessoas na vida dele era na base da ameaça. Então pode ser que muitas vezes você pegue um cristão imaturo e ache que é um falso crente, entendeu, gente? Que nós precisamos ser bênção na vida das pessoas para exortar, sim, mas não para esmagar. Não para destruir, não para dar paulada na cabeça, mas para ajudar as pessoas a crescerem e se desenvolverem. Todos nós um dia já fomos imaturos. Já pensou se um pai ou uma mãe, o filho está ali engateando, aí tenta andar pela primeira vez de pé, aí o filho cai e o pai fala assim, miserável, vou colocar você no milho, nunca mais te ajudo. Você é um desgraçado, rapaz, não consegue andar direito. Gente, não ia ter ser humano na terra. Todos nós já tentamos andar caindo e levantando. Tem até a música do saudoso irmão Lázaro, né? Eu vou me arrastando, caindo e levantando, pam, pam, mas eu chego lá. É um negócio forte. Então eu quero doutrinar o seu coração nessa noite, para te fazer entender que muitas vezes Jesus vai te fazer andar com pessoas que você não gostaria de andar, mas até isso vai desenvolver o seu coração em Deus, e você vai crescer no Senhor com pessoas que você não imagina. Amém, gente? E é interessante que Jesus está na festa, a festa é de casamento, e falta vinho na festa. Isso me ensina algo muito interessante. É que a festa em que Jesus está, também falta vinho. Muitas vezes temos a ilusão de que se Jesus está na festa, não vai faltar vinho. Porém, mesmo a festa em que Jesus está, falta vinho. Agora, quando falta o vinho, quando tem um problema, você precisa ter uma atitude sábia diante do problema. Todas as vezes que você estiver diante de um problema, você tem duas opções e uma decisão para tomar. Ou você gasta a sua energia murmurando, ou você gasta a sua energia orando. É impossível você fazer as duas coisas junto. Normalmente, se você ficar murmurando e orando, uma hora você para de orar, continua só murmurando. E a murmuração, ela gasta muita energia do nosso interior, gente. A murmuração, ela consome nossa inteligência emocional. A murmuração, ela mexe até com a nossa fisiologia. Hoje, já existem estudos científicos mostrando que as pessoas que reclamam mais da vida, elas sofrem fisiologicamente, têm efeitos no seu corpo físico, porque pelo vício em reclamar. Então, quando nós estamos diante de um problema, precisamos ter uma atitude sábia, que uma pessoa muitas vezes desprezada pelos evangélicos teve, que é Maria. Às vezes, até pela nossa cultura brasileira, Maria não é tão valorizada dentro do protestantismo dos evangélicos como ela deveria. Ela é uma grande referência. E quando surge um problema ali na festa, e Maria meio que conhecia o pessoal da festa, fazia parte da organização, não sei, ela toma uma atitude sábia. Ao invés de murmurar, ela vai buscar quem tem a solução. Olha que interessante. Talvez, se fôssemos nós hoje, rapaz, deu um problema aí, o organizador da festa do meu amigo não trouxe vinho, faltou vinho. Estou aqui agora ao vivo no Instagram, vou marcar aqui a empresa fulano de tal, absurdo. Cancelar essa empresa agora. E você vai ali perdendo tempo, murmurando, enquanto você poderia investir tempo orando ao Senhor. Você tem que ter uma mentalidade de buscar resolver problemas, gente. Toda vez que surge um problema diante de você, é preciso você ter a mentalidade de buscar a solução. Eu confesso, nem sempre você vai encontrar a solução rápido. Só que você precisa acostumar o teu cérebro a buscar a solução. Entende? Tem um milagre que Jesus faz em João 9, onde ele cura um cego de nascença. E a história começa de Jesus está passando com os discípulos ali. E aí os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Interessante. E nós temos um vício em procurar o culpado. Então, o culpado da minha vida está assim, são os meus pais, é o governo, foi o meu patrão, foi tal pessoa que me traiu, que me abandonou, que me deu um golpe e tal. Ok, sempre existe um culpado de fato, as coisas não são por acaso, mas
Quantas vezes nós desperdiçamos a chance de viver um milagre de Deus, porque estamos gastando a nossa energia procurando um culpado. Enquanto Maria, ela toma a atitude de buscar a pessoa certa. Por falar em grupo de comunhão, ontem eu estava no meu, e o grupo que eu faço parte, e nós estávamos conversando sobre a importância de buscarmos orientação de pessoas que têm fé. O pastor pregou isso domingo, né? O ambiente da fé. Quem estava aqui domingo, gente? Domingo de manhã. O pastor pregou sobre o ambiente da fé. Sobre você buscar pessoas que vão injetar fé no seu coração. Gente, é muito delicado quando você está com um problema e você vai buscar o conselho de alguém que não tem a revelação de Deus. A pessoa, ela vai te estimular a reações que não condizem com a palavra de Deus. Eu ia até falar de uma canção aqui, mas deixa quieto. O horário não vai permitir, não. Vai dar zica aqui. Porém, acho que você lembrou, deve ter algum aí. Mas a gente precisa buscar rapidamente a pessoa que tem a solução para nós. Se você abre o teu problema com quem não pode te ajudar a resolver, e muitas vezes até inflama o teu coração, você piora o problema. Entendeu? É como uma ferida que você abre para uma pessoa que está com o dedo sujo. A pessoa vai infeccionar a ferida. Está entendendo? Então você precisa ter a sabedoria de levar o problema para a pessoa certa. Maria, assim que surge o problema, ela corre até Jesus. E quantas vezes nós temos Jesus à nossa disposição, mas preferimos murmurar, preferimos reclamar e desperdiçamos uma grande chance de viver o milagre de Deus. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você precisa parar de murmurar e treinar a sua mente para buscar aquele que pode resolver todos os problemas. Agora tem uma dinâmica interessante aqui. Maria vai para Jesus sinalizar que faltou vinho na festa, e Jesus fala um negócio que parece uma grosseria. Se você for estudar o termo original em grego que foi escrito, você vai perceber que não é grosseria. Parece para muitos, né? Porque Maria chega para Jesus e fala, faltou vinho. Ele fala assim, que tenho eu contigo, mulher? É um negócio estranho, né? Mas esse negócio, faça um teste aqui. Chega em casa amanhã, quem mora com pai e com mãe, né? Quando tua mãe fala assim, ó, filho, vá lavar o prato ali, faça só o teste. Você chega para sua mãe e fala assim, que tenho eu contigo, mulher? Ah, meu irmão, aí você vai ver o principado se levantar. Aí você vai ver o que é batalha espiritual nível 5. Entendeu? Experimenta falar com tua esposa, querido. Mas se você vai no original, na verdade esse é um termo até educado de Jesus para com Maria. E quando Jesus fala aquilo com Maria, Maria sai do local onde estava, do quartinho com Jesus, e ela fala com os servos da festa, fala assim, ó, façam tudo o que ele vos disser. Presta atenção aqui agora. Maria vai até Jesus e apresenta o problema. Até aqui está todo mundo ok? Todo mundo junto? Amém? Ela fala o problema com Jesus. Jesus nem fala se vai resolver e nem fala como vai resolver. Olha só, pode até acontecer, já aconteceu comigo raríssimas vezes, mas pode até acontecer de você se ajoelhar, orar diante de Deus e na hora assim Deus te dá a solução. Pode acontecer, mas é raro. 99% das vezes que você for orar ao Senhor, que você levar o seu problema a Deus, você vai se levantar sem resposta, se Deus vai fazer e nem como Deus vai fazer. Porém, quando você fala o teu problema para Deus, mesmo que você não tenha recebido a resposta de Deus, você pode descansar na certeza de que Ele ouviu a tua oração. Amém, meu irmão? É preciso ter a sabedoria de entender que nem sempre Deus vai responder no nosso tempo e na forma que esperamos. Porém, faça tudo o que Ele vos disser. Interessante isso. Maria vai lá, fala para Jesus, não que tenho contigo mulher. Maria sai meio que com o rabinho entre as pernas, mas ela fala para o servo, ela fala, faça o que ele vos disser. Provavelmente, a maioria de nós, com a resposta dessa, pela interpretação cultural que a gente tem, né, já ficar chateado com Jesus. E, rapaz, deixar de seguir Jesus no Instagram, bloquear no WhatsApp. Mas antes do bloqueio faz o print, né? Tira o print aqui, botei a prova que ele me desprezou. Eu conheço uma pessoa, história até triste, infelizmente, era uma pessoa muito envolvida com feitiçaria, e a família inteira envolvida com feitiçaria. A pessoa citou Jesus na igreja. Rapaz, foi uma opressão tão grande na família dele, enfim, não dá para entrar em detalhes. E essa pessoa se desviou, se afastou do evangelho.
eu não tenho mais notícia da pessoa. A última notícia que eu tive, a pessoa estava afastada. E a pessoa colocava assim nas redes sociais: Deus me escorraçou da sua casa. Passou tanta pressão, fofoca, disse: é uma batalha espiritual. Quem já passou, quem já viveu situações assim, ou pessoas que viram, é uma batalha espiritual muito grande. E aí essa pessoa saiu com a impressão de que Deus a desprezou. Muitas vezes Satanás planta essa semente no nosso coração. Olha, Deus não está te ouvindo não. Você está orando aí, Deus não está te ouvindo não. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Oração é um depósito espiritual com um retorno garantido. Não é o golpe do Pix. Faça o Pix de 500, em 4 horas vai chegar R$2.000 aí para você. Aí não, né? Aí pelo amor de Deus, né? Mas oração é um depósito com retorno garantido. Por quê? Porque quando um joelho se dobra na terra, o céu se abre lá de cima. E toda vez que um crente olha para cima, olha para Deus, Deus também olha para a terra. Porém, o nosso coração apressado, ansioso, deseja que Deus responda da nossa forma. Só que Deus tem um plano melhor do que o nosso. Então Maria, mesmo sem receber a resposta que ela queria, mesmo sem saber o que Jesus ia fazer, mesmo sem saber como Jesus ia fazer, mesmo sem saber se Jesus ia fazer, ela permanece com o coração obediente e passa essa obediência para os servos, dizendo: faça tudo o que ele vos disser. Aí Jesus chama os servos, e Jesus dá uma ordem para os servos, fala assim: olha, pega essas talhas de água. Vocês viram aqui na versão NVI, algumas versões mais antigas não trazem uma tradução tão prática para a gente, por isso até eu li na NVI. Perceba que cada talha, cada barril daquele de água, cabia cerca de 80 a 120 litros. Então era muita água, e traduzir para vinho, o preço fica muito mais caro. Jesus manda trazer aquelas talhas, e ele manda encher de água. Agora eu pergunto para vocês: faltou água ou faltou vinho na festa? Agora se coloca no lugar de um servo daquele. Fulano, pega esse barril de água, pega esse barril aqui, coloca aqui, enche de água. Acho que o cara já fica assim, tipo, Jesus, acho que você não entendeu direito, mas faltou vinho, tá? Não, mas enche de água. Não, mas faltou vinho. Mas enche de água. Não, água a gente tem aqui, não tem problema de água. Água tá... Olha, Jesus, água, 100% ok, pode dar 5 estrelas, o pessoal da água entregou certinho. Mas faltou vinho, Jesus. Só que Jesus mandou encher de água. Muitas vezes, nós queremos esperar entender o agir de Deus para obedecer a Deus. Só que a gente não entende que mesmo que nós não tenhamos a compreensão do que Deus está fazendo, Ele já está fazendo em nossas vidas. Você não está entendendo, mas Deus já começou a trabalhar na sua vida. Pega lá, gente, só um parêntese aqui, a história de José do Egito. É interessante que José, ele teve um sonho, ele é talvez a principal figura acerca de sonho na Bíblia. E José teve um sonho que foi se cumprir muitos anos depois da vida dele. O roteiro entre o sonho e a realização sai completamente diferente do que José imaginava. Sonhou, chegou na mesa com os pais, com os irmãos, tive um sonho. Sonhei aqui que as 11 estrelas, o sol, a lua, que na tradução ali simbólica era o pai, a mãe e os irmãos se dobrando diante dele. O pessoal já começou a achar estranho. Sonhei que isso vai acontecer. Aí de repente ele é surrado, tentaram matar ele, depois venderam ele. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar levantou uma calúnia contra ele, foi virar um presidiário lá no Egito. Depois de muitos anos, irmãos, é que aquele sonho de fato vai se realizar. Até que de fato, os irmãos de José, o pai e a mãe de José ficam praticamente na mão dele. E José é uma bênção para salvar muitas pessoas. O que eu quero te dizer é que o que Deus coloca no teu coração como destino é uma coisa. A jornada até esse destino ser realizado é outra. E às vezes, a gente tem as histórias de Deus como conto de fadas. Nós somos mais doutrinados nos roteiros de Hollywood do que na palavra de Deus. Aí quando o roteiro de Deus sai diferente do nosso, a gente trava. Não vou. Por quê? Porque não combina com o roteiro que eu escrevi na minha mente. Quem está entendendo aqui? Você precisa estar fiel, obedecendo a Deus, mesmo que você não entenda.
A gente lendo essa palavra aqui agora, 2000 anos depois, a gente já sabe que vai virar vinho. Água virar vinho, todo mundo já sabe o fim da história. Spoiler. Porém, o pessoal lá nunca tinha visto um milagre desse. O que esse cara vai fazer aí, velho? Só que, gente, nós não temos condição psicológica de entender todo o agir de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes Deus não revela a totalidade dos planos dele pra gente. Porque se Deus falar, você nem dá o primeiro passo. Se Deus falasse com José do Egito lá, ó, você vai, ó, o sonho aí, José, você vai ser preso, surrado, enganado, traído, você vai estar todo lascado. E aí, vai, chama outro aí, Jesus. Eu aqui estou de boa mesmo, não, show de bola, não tenho nada disso não. Se Deus te contar o plano, você nem vai. É por isso que muitas vezes Deus esconde de você e você fica, Deus me revela, Deus me revela, Deus me revela. Não vai revelar não, irmão. Pode jejuar, fazer campanha, pisar no sal, dar voadora. Não vai revelar. Por quê? Porque Deus sabe até onde o teu coração aguenta saber. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus não vai revelar. Sabe como é que Deus faz muitas vezes conosco? Ele fala assim, ó, vem que no caminho eu te explico. Aí você tem que ter fé para dizer sim para Deus e confiar em Deus, mesmo sem saber o que você vai encontrar no meio do caminho. Muitas vezes o chamado do Senhor se traduz com um vem que no caminho eu te explico. E aqueles homens tiveram que encher as talhas de água, mesmo sem saber o que estava acontecendo. O milagre acontece, vocês sabem. Eles levam aquela água, a mando de Jesus, levam aquela água para o mestre de sala, para o mestre de cerimônias ali do casamento. E o mestre de cerimônias bebe aquele vinho, o vinho tinha um sabor. O vinho era sobrenatural, né? Jesus, né, velho? Não tem negócio de tangue, fantaúva, não era vinho mesmo, um negócio. Né? Fala o nome de um vinho caro. Vinho caro e vinho. Pô, gente, sério? Ah, vocês estão querendo tirando onda de crente, né? Ah, rapaz, é mole, velho. Como? Fala alto. Angélica Zapata, rapaz, não sabia que esse nome existia. Eu só bebo mesmo suco de uva lá, tal, no máximo, né? 100% sem açúcar. Depois você me passa o contato. Brincadeira, gente. Mas é interessante que aquele mestre de cerimônias, a gente já está encerrando aqui, ele bebe aquele vinho e ele toma um susto, porque a tradição era você dar o melhor vinho no início, onde as pessoas estão mais lúcidas. Depois está todo mundo meio bêbado, mais para lá do que para cá, você dá o pior vinho. E aí o mestre de cerimônia toma um susto. Ele, sem saber que o milagre tinha acontecido, ele fala, meu Deus, mudou aqui o roteiro, como é? O melhor vinho você fica para o final. Sabe o que ele não tinha entendido? Tem uma grande lição para nós aqui. O melhor vinho da nossa vida, ele é saboreado depois que Jesus entra na história. Você pode pegar aí Angélica Zapata, os outros aí que você falou que eu não ouvi, todos, o mais caro que tiver, não chega aos pés do vinho de Jesus. Atenção, vinho na Bíblia simboliza alegria. Muitas vezes a proposta do mundo é de nós termos alegria segundo a ótica do mundo. Você tem uma alegria no mundo que é passageira, uma alegria que lá na frente vai te dar mais tristeza do que tudo. Porém, a proposta de Deus é, chama Jesus para a tua festa, porque Ele vai te dar a verdadeira alegria. O melhor vinho acontece quando Jesus entra na sua história. É interessante que nós vivemos num tempo onde nunca antes nós tivemos tantas doenças, saúde mental sendo profundamente atacada. Nunca antes na história nós tivemos tantas situações assim. Ou seja, as pessoas estão com falta de vinho, com falta de alegria. As pessoas estão sofrendo uma carência de um toque de Jesus para mudar o sabor das suas vidas. Mas aí a Bíblia fala que esse milagre toma conhecimento, é o primeiro milagre de Jesus. Os seus discípulos começam a crer no Senhor e a glória do Senhor começa a ser espalhada ali. Se coloque de pé no seu lugar. Vou chamar já um ministério de louvor e nós vamos encerrar aqui. Eu não posso afirmar, o texto não afirma, então eu não posso afirmar. Se aquelas pessoas que se casaram chamaram Maria, chamaram Jesus,
é difícil que eles fossem anti-Jesus. Quem está entendendo? É difícil, no mínimo eles têm uma consideração tal, mesmo que não acredite. Mas é tão curioso como, mesmo você tendo Jesus na festa, às vezes o vinho acaba. Mesmo você orando, consagrando, jejuando, vivendo de acordo com a palavra de Deus, tem horas que o vinho acaba, irmão. Mesmo que você esteja com sua vida diante dos pés do Senhor, às vezes chega o burnout. Entendeu? Não é o demônio atacando, às vezes é excesso de trabalho mesmo. Às vezes chega uma falta de vinho que se traduz numa ausência de paz na sua casa, porque as pessoas que moram com você não conseguem ter paz. Algumas feridas que não cicatrizam nunca. Algumas situações que se traduzem na nossa vida como ausência de vinho. Porém, quando nós temos Jesus na festa, nós podemos ter a certeza de alguém que pode restaurar o sabor da nossa vida. A água, ela é incipiente, ela não tem sabor. O vinho é algo muito saboroso. Se você já provou um vinho, ou minimamente um suco de uva saboroso, você já sabe que é um sabor bacana. O sabor que Jesus tem para colocar nas nossas vidas é inigualável. Nada pode igualar. Não há nada que nós encontremos nesse mundo que possa substituir a alegria da salvação, a alegria de ter Jesus no coração, a alegria de ter Jesus partilhando da sua celebração. Muitos chamam Jesus apenas para a sua tristeza. Porém, glória a Deus, porque aquela família chamou Jesus para os seus momentos felizes. Você conhece alguém que só te procura quando está na pior? Pessoa nem fala contigo. Chega uma mensagem no WhatsApp, a última mensagem 2019. Mas aí a pessoa ficou a última mensagem 2019. Aí a última mensagem é o comprovante de algum pix que você fez para ela, para ajudar. Aí a pessoa, fulano de tal, lembra de mim? Eu lembro, tal, vai precisando de uma ajuda. A pessoa que só te procura quando precisa de ajuda, ela te ama de verdade, gente? Ela gosta da sua ajuda, não é? Glória a Deus que ela tem você como um instrumento de ajuda. Glória a Deus, que Deus nos faça esse instrumento de ajuda. Porém, a gente não gosta de ser procurado só quando alguém precisa. Você se sente realmente amado quando a pessoa te procura, entre aspas, sem interesse. Amém? Traduz isso para a tua relação com Deus. Nós não podemos buscar a Deus apenas quando falta o vinho. Nós temos que ir além. Não apenas chamar Jesus para as nossas tristezas, mas também chamá-lo para a nossa alegria. Jesus está fazendo um convite para você celebrar a sua vida com Ele. Jesus está fazendo um convite para você restaurar uma aliança com Ele. Jesus está fazendo um convite para que algumas coisas da sua vida que estão fora do lugar sejam colocadas no lugar agora, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção e eu quero que você faça uma oração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Faça uma oração com Deus. Você sabe as suas particularidades, você sabe as suas razões específicas, os detalhes da sua vida. Mas não importa a situação que você viva, não importa a situação em que você esteja passando, o Senhor Jesus, Ele pode mudar qualquer história. A chance de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer
mais a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Oh, levante a sua voz nesse lugar. Vamos adorar Jesus, o Rei dos Reis. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Ouça uma coisa, nós vamos encerrar aqui já. Pastor Saulo, onde você estiver, não estou te vendo, já vem para cá. Mas eu quero fazer uma pergunta, não sei se há alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus, fazer ou refazer uma aliança. Talvez você ouviu essa palavra hoje, o Senhor Jesus te chama, e a Bíblia diz que aquele que confessa a Jesus diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Então, bem rapidamente, se você quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite, faça um sinal com a sua mão e nós vamos orar com você. Tem alguém aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Temos uma pessoa aqui na frente, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém que quer fazer essa aliança? Levante sua mão. Glória a Deus, mais uma pessoa ali. Você pode aplaudir o nome de Jesus nesse lugar. Glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém aqui? Tem uma terceira pessoa ali. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O Senhor está restaurando o vinho na sua casa. Mais alguém nesse lugar quer fazer uma aliança com Jesus? Tem mais alguém? Mais alguém? Não? Então nós vamos orar por essas 3 pessoas. Por gentileza, venham aqui à frente, bem rapidamente. Por gentileza, podem vir aqui à frente. Por gentileza. Queridos, levantem suas mãos em direção a eles. Hoje eles fazem uma decisão por Jesus. Hoje Jesus está entrando na festa deles, está mudando o sabor da vida deles. Ai, Jesus, oi gente, eu vou ter que cantar final de semana, não posso gritar não, mas o coração aqui, vocês sabem. A Bíblia fala que a festa no céu é quando alguém entrega a sua vida a Jesus. E nós vamos orar por eles nesse momento. Levante suas mãos. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, para que essas 3 pessoas que aqui estão, e se há alguém também no online, pessoas que estão fazendo uma decisão por Ti nessa noite, nós oramos, Pai, para que toda maldição sobre eles, toda palavra que não proveio do Senhor, todo desajuste que a vida trouxe por um motivo ou outro, seja desfeito agora, porque o Senhor é o mestre dos mestres, o Senhor é o Deus da vida deles. Hoje nós declaramos que o inferno perdeu o poder e a autoridade sobre a vida de todos eles, porque o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está na festa. E o Senhor vai alterar o sabor da vida deles. E como uma família espiritual, Senhor, nós te pedimos, não apenas por uma decisão, mas por uma continuidade, uma permanência, uma perseverança, um crescimento espiritual que o Teu Santo Espírito vai dar a cada um deles. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de pedir, vocês 3, por gentileza, vai ali nas intercessoras, e irmã Aninha também vai pegar o nome de vocês, para que a gente possa estar direcionando para um grupo de comunhão também, amém?